Aleluia, graça e paz, amém? Bom dia. Você está feliz? Sim. Jesus está feliz com você? Sim. Glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Teve um recado que a gente esqueceu de passar, que é para os jovens, mas é só para os jovens meninos, homens. Domingo que vem a gente vai se reunir aqui para ter um tempo de comunhão, a gente conversar sobre algumas coisas. E eu ouvi boatos que vai ter um campeonato de FIFA aqui, hein? Então, ouvi boatos. Mas depois, no final do culto, você que é menino, você que é jovem, menino, jovem, depois do culto não saia, me procure que a gente vai conversar um pouco, aí eu explico mais ou menos como é que vai ser. Tá, 5 minutos, eu prometo que não vai demorar. Referente à palavra, vamos lá para o que interessa, leis e decretos. Eu não sei se tem alguém aqui, se eu não me engano, tem uma pessoa aqui que cursa advocacia, não tem? Quem é que cursa advocacia? Tem mais alguém? Temos 2 pessoas. Então, se eu falar alguma coisa errada, eu já peço perdão, tá? Eu estudei um pouco, mas eu não tenho tanta propriedade para falar. O pastor Marcos, ele preparou ali o ambiente na ministração, a procuração. Quem estava aqui nessa ministração? Bênção demais, glória a Deus, recebi muito do Senhor, e foi uma confirmação para eu ministrar. Essa ministração já estava no meu coração há algum tempo. Eu até falei com a Karen, falei, vida, eu preciso fazer essa ministração, mas nunca saía, e graças a Deus saiu, e eu acredito que é para um tempo oportuno, amém? O Senhor, Ele determina o tempo certo das coisas acontecerem, e eu creio que se eu só conseguir preparar essa ministração para esse culto, é porque você precisa receber isso hoje. Então essa palavra é uma palavra que você precisa receber, mas como o nosso pastor Anderson sempre diz, melhor do que saber é praticar. Então não só receba isso, não só aprenda, mas pratique isso para a sua vida, amém? Então vamos lá, o que é uma lei, Edu? A lei é um ato normativo que basicamente, tá? A grosso modo, é um ato normativo que define o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido. Então, a lei, de acordo com a lei, você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. E não só isso, mas você também entende o que é obrigatório de você fazer. A lei, ela determina algumas obrigações para a sua vida. Isso seja uma lei de trânsito, seja uma lei civil, uma lei penal, isso vai determinar algumas obrigações, deveres e direitos seus, amém? Por mais que você talvez não tenha estudado algo relacionado à legislação ou algo do tipo, por mais que você não conheça a lei, por mais que você não sabe qual artigo e tudo mais, isso não define a invalidade da lei sobre a sua vida. Você conseguiu entender isso? Por mais que você não conheça uma lei, não significa que ela não tem poder sobre a sua vida. Eu vou dar um exemplo para você conseguir entender. Nós temos as legislações referentes ao trânsito, e aqui todo mundo sabe que para você pilotar um carro, para você dirigir um carro, para pilotar uma moto, tem algumas obrigações que você precisa fazer. Ou seja, no carro é obrigatório o uso do cinto de segurança. Então, se você estiver andando de carro, dirigindo lá a sua Evoque, dirigindo ali o seu carrão, aquele carro dos sonhos que você sempre teve, e aí um guarda, alguém da CT, um policial te parar e ele te ver sem o cinto de segurança, e ele quiser aplicar uma multa para você por você não estar utilizando o cinto de segurança, se você virar para ele, eu vou te dar uma dica, vira para ele e fala, seu guarda, eu não sabia. Ele vai deixar passar a multa? Por quê? Porque é uma lei, está escrito, e como toda lei tem uma consequência. Se você não faz isso, há uma causa, há uma consequência. Você está conseguindo me entender? Então, existem coisas que são obrigatórias para você fazer. Eu não dirijo carro, eu ainda não tenho meu carro, já está preparado, mas eu ainda não fui comprar, mas já está preparado. Mas eu tenho uma moto. Se eu pilotar a moto sem capacete, o que vai acontecer? A Karen não vai deixar, exatamente. Isso eu nunca vou fazer, porque eu sei que é obrigatório, eu sei que existe uma consequência caso eu não cumpra essa obrigatoriedade. E como eu sei que isso é uma obrigatoriedade? Se você está dirigindo um carro, se você está pilotando uma moto, entende-se que você tem uma CNH. Entende-se que você passou por uma prova. Hoje em dia está até mais fácil, né? Está bem mais facilitado, mas um tempo atrás, há um período curto, você precisava ali fazer as aulas, você precisava fazer a prova prática, você precisava ali. Hoje em dia não precisa nem mais fazer baliza, hoje está mole. Quem ainda não tem CNH é o momento de tirar, está mais fácil.
carro automático, tudo lindo. Mas quando você faz ali, não é só, às vezes as pessoas se preocupam muito, ou se preocupavam no caso, como é que faz a baliza, como que eu vou me preparar? E às vezes elas não se preparavam para a prova escrita, para a prova teórica, que é aonde eu vejo que é o mais importante. Porque é ali, você se preparando para a prova teórica, que você vai conhecer as leis de trânsito. Você vai saber o que você deve, o que você não deve fazer. Você vai saber a obrigatoriedade das suas ações. Só que algumas pessoas nem fazem isso. Algumas pessoas baixam ali um aplicativo de simulado, decoram algumas coisas e depois que tem a CNH, não quer nem mais saber. Aqui não pode fazer essa conversão, mas a pessoa faz. Aqui é contramão, mas é um período curto, é só eu ir. E isso é errado. E aí você está à sua conta e risco. Concorda comigo? Você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo não se deve fazer, mas não sei, às vezes pela adrenalina ali você fala, não, eu vou. Às vezes pela necessidade você vai. Pessoal que vai viajar mesmo, volta de carnaval, aquele trânsito, pega o acostamento e vai embora. Se você pegar um guarda, o que vai acontecer? Por quê? Porque ele é ruim, porque ele não gostou da cor do seu carro, porque ele queria ter um carro igual ao seu? Não, porque está escrito. Porque está escrito, é uma lei, e toda lei ela deve ser obedecida, amém? Algumas pessoas falam, a lei ela foi colocada para a gente quebrar as leis. Não, irmãos, as regras não foram feitas para serem quebradas, as regras foram feitas para serem cumpridas, amém? E por mais que você não concorde com essas leis, por mais que você não conheça, como eu falei, ela ainda é válida na sua vida. Não só a leis de trânsito, mas leis que todos conhecem. Eu vou dar um exemplo aqui, a lei da gravidade. Por mais que eu não concorde, que eu ache muito legal, se eu pular daqui eu poder flutuar, eu vou cair no chão. Por quê? Porque é uma lei da gravidade, isso acontece. Se eu pular daqui, eu vou cair. É a lei da gravidade, é uma lei da física, é uma lei universal. Então nós não conseguimos romper essas leis. Nós não podemos, melhor dizendo, romper essas leis, porque elas terão consequências, amém? Aleluia. Elas são criadas, as leis, aqui, eu digo aqui no Brasil, tá? Não sei como é que funciona em outro lugar, pelo poder legislativo. E no Brasil são divididos em 3 níveis, que seria federal, estadual e municipal. Então, para uma lei ser concretizada, para uma lei ser aplicada, às vezes a gente pensa, eu vou colocar tal político lá, porque aquele político falou que vai fazer essa lei, e essa lei vai mudar a minha vida, vai me favorecer, eu vou pegar e vou colocar ele. Não é muito bem assim que acontece. Um político por si, ele não tem o poder de pegar e fazer com que aquela lei seja criada, executada, seja concretizada. Ele pode até fazer uma proposta de lei, mas para que a lei passe a ter vigência no âmbito em que ele atua, ou seja, municipal, estadual ou até federal, é necessário que passe por uma votação, ou seja, vai para a Câmara dos Deputados, eles votam, eles analisam. E Edu, por que precisa de tudo isso? Porque eles não podem ir contra leis que já existem. Algumas leis podem ser revogadas mediante a situação, mediante as circunstâncias, mas a maioria das leis são irrevogáveis. E existe uma coisa chamada Constituição Federal, onde as nossas leis são baseadas nesse documento. Ou seja, não pode criar uma lei que fere a Constituição Federal. Sabe aquilo? Direito de ir e vir, direito de livre expressão. Não se pode criar uma lei que obrigue você a ter um só pensamento. Não se pode criar uma lei que te obrigue a ficar em um determinado espaço, porque isso vai contra a Constituição Federal que nós temos. Ou seja, as leis elas precisam se conversar. Então, claro que hoje, na política, eles não veem só isso, eles veem também a parte do partido, mas eu não estou aqui para falar sobre partido e nem sobre os políticos, eu estou aqui para falar sobre as leis. Elas precisam passar por uma votação para serem realmente executadas. E eu gosto, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender, Edu, eu não gosto de advocacia, eu não gosto das leis, eu mal sei essas coisas e eu não tenho a intenção de saber. Mas eu estou fazendo toda essa alusão para você conseguir entender que a Bíblia, ela menciona o nosso Deus como um juiz. Então você entender como funciona, pelo menos o básico das leis aqui na terra, você vai conseguir entender um pouco melhor quando você lê a Bíblia. A palavra fala em Salmos capítulo 7, versículo 11, que o nosso Deus é um justo juiz. Ou seja, Ele é justo e Ele é juiz, Ele julga as coisas. Edu, se Ele julga, Ele precisa conhecer as leis. Exatamente, mas o que é mais incrível, Ele cria as leis também.
Se você parar para ler Isaías, no capítulo 33, no versículo 22, diz: o Senhor é o nosso juiz. A mesma afirmação que o salmista fez no capítulo 7. Só que ele continua falando: o Senhor é o nosso legislador. Ou seja, ele criou leis e ele entregou essas leis para os homens. Talvez você vire e fale: Edu, eu já conheço essa história, né? Muitos anos atrás o povo saiu do Egito, o povo chegou ali no Monte Sinai e o Senhor entregou as leis para eles. Mas eu quero contar um pouquinho mais sobre isso, para você conseguir entender aonde eu quero chegar. Quando o povo sai do Egito, enquanto eles saem do Egito, eles caminham pelo deserto. E no terceiro mês que eles estão caminhando no deserto, olha o número 3 aí, eu falo, Deus gosta do número 3. No terceiro mês que eles estavam caminhando no deserto, eles chegam até o Monte Sinai. E aí o povo chega, o povo começa a conversar com Moisés. Deus fala para Moisés que quer ter um relacionamento com o povo, quer se relacionar com o povo, mas o povo não quer isso. O povo fica com medo, fala: Moisés, sobe você. Moisés sobe e ele passa 40 dias ali em cima. E ele está se relacionando com Deus, e durante esses dias é onde o Senhor entrega para Moisés as leis. A palavra fala que tem mais ou menos 613 leis, se você parar para ler. Você, misericórdia, Edu, eu nem decorei os 10 mandamentos, eu vou decorar 613 leis? É difícil, não é? Já imaginou? Você ter que praticar 613 leis? E era tão difícil que o povo não conseguia fazer isso. Era algo tão inacessível que eles cumpriam uma, mas não cumpriam outras. E a palavra fala que se você não cumpre uma, você não cumpre a lei. Então você consegue entender o distanciamento do povo para Deus? Deus, ele coloca as leis não como uma forma de afastar o povo, até porque seria contraditório ele chamar o povo para eles entregar as leis, querendo afastar eles. Isso não faz sentido algum. Mas ele entrega as leis para atrair o povo para ele. Edu, mas se era impossível que o povo pudesse cumprir todas as leis, por que então o Senhor entregaria? Ele não já sabe de todas as coisas? Ele não já saberia que o povo não conseguiria cumprir? Exatamente, ele saberia, ele sabia, mas ele entrega para apontar, para mostrar o que haveria de vir, quem haveria de vir, melhor dizendo. Se você pegar para ler todas as leis, e essas leis, você pode pensar que são muitas, mas elas englobam muitas coisas. Deus, ele não entregou uma lei para uma parte da vida do povo, e isso daqui é algo muito importante, é algo que você precisa entender. Quando Deus entrega as 613 leis para o povo, não é porque Deus queria mudar uma parte da vida deles, não é porque Deus queria mudar a vida financeira do povo, não é porque Deus queria mudar a parte profissional, queria que o povo se capacitasse para ter um trabalho melhor. Ele não mudou uma parte da vida dos povos, ele entregou toda a lei para mudar a vida inteira deles. Então, durante essas 613 leis, você vai ver leis morais, ou seja, como eles deveriam se portar perante si, leis civis, como eles precisariam se portar diante do povo. Você vai ver que tem leis cerimoniais, como as cerimônias deveriam acontecer, leis sobre os sacrifícios, como os sacrifícios deveriam ser. Então Deus, ele entrega as 613 leis para aproximar o povo do padrão dele, que Deus tem um padrão. E o padrão do Senhor é um padrão elevado, irmãos. É um padrão altíssimo, porque ele é santo. Nele não tem mal, nele não tem pecado, nele não tem erro. Então não tem como você se aproximar dele dessa forma. E por isso o povo não conseguia chegar até o Senhor. Então Deus, ele pega e entrega essas leis para que o povo conseguisse chegar até ele. Se o povo conseguisse cumprir, essas leis eram para mudar a vida do povo. Eu acredito, né, enquanto eu estava montando aqui o esboço, eu fiquei imaginando o pessoal saindo do Egito, falando: nossa, agora não vai ter mais regra, agora eu não vou precisar mais quebrar pedra, eu vou poder acordar o horário que eu quero, eu vou poder fazer isso. Parece criança, né? Criança quando sai da escola. Tem alguns jovens que estão saindo da escola e é engraçado de ver como eles falam: agora eu vou poder dormir até mais tarde, agora eu não preciso estudar. Mal sabe que tem uma mãe, tem um pai em casa, 8 horas vai estar lá batendo na porta para você acordar. Então, quando Deus liberta o povo do Egito, ele não libertou o povo do Egito para viver uma vida sem regra, não foi para isso. Deus, ele libertou o povo do Egito para viver debaixo de uma lei santa, de uma legislação boa. Edu, mas a lei não era má? Não, irmãos, a lei, ela não era má, a lei era uma lei santa. Talvez você olhe e fale: Edu, mas hoje nós não precisamos mais cumprir essas leis, por que você está me falando isso? Você vai conseguir entender.
Aleluia. Você está aqui, irmão? Você está triste? Está quietinho? Aleluia. Então, quando Deus entrega a lei para o povo, é para mudar a vida dele, para mudar a vida toda, para mudar tudo o que o povo fazia, tudo o que o povo via, para eles chegarem ao padrão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Aleluia. Coloca na NVI, por favor. Isso. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Esse texto, ele simboliza exatamente o que o povo estava vivendo. Edu, mas tá estranho, você falou que tinha regras para cumprir. Exatamente, irmãos. O Senhor, ele libertou o povo para viver uma vida de liberdade. Só que algumas pessoas acreditam que liberdade é sinônimo de uma vida sem regras, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós conseguimos ver isso muito bem no mundo. Quantos jovens falam: não, eu não vou para a igreja porque eu vou ficar preso a um sistema, eu vou ficar preso, eu não vou poder beber, eu não vou poder sair, eu não vou poder fazer essas minhas coisas, eu vou estar escravo. Só que mal eles sabem que eles já estão como escravos. Porque a partir do momento em que nós estamos aqui e nós temos a escolha de poder fazer e não poder fazer, isso traz para nós uma liberdade. Você pode fazer o que você quiser. O Senhor, ele não vai proibir você de uma maneira que você não consiga fazer. Você tem um livre-arbítrio. Só que quantas pessoas nós vemos hoje que não conseguem parar de beber? Quantas pessoas nós vemos hoje que não conseguem parar de ver pornografia? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que não conseguem dizer não? E eu não estou levando nem a um extremo do que realmente é pecado, do que não é, mas eu digo ao celular, irmãos. Olha eu aqui, a pastora não está aqui, eu estou fazendo o papel dela. Eu não acredito que o celular seja algo ruim. Eu não acredito que a internet seja algo ruim. Até porque ela facilitou muitas coisas nas nossas vidas. Mas a partir do momento em que você não consegue passar um dia sem você entrar em uma rede social, você está sendo escravo disso. E eu digo isso porque eu já fui escravo. Sabe, de você ter aquela agonia de você não conseguir fazer outra coisa, toda hora você está aqui. E o pior de tudo, depois que você acabou de ver, você não se lembra nem do que você viu. Aquilo não te agregou, aquilo não te resultou benefício algum. Então você precisa entender, Cristo, ele nos libertou para vivermos uma vida de liberdade, assim como Deus livrou o povo do Egito. Mas uma vida de liberdade não significa uma vida sem regras, não significa uma vida sem lei. Edu, mas nós acabamos de ler Paulo falando: permaneçam firmes na liberdade. Nós vimos Gálatas 5:1, só que coloca no versículo 13, para você ver o que Paulo continua falando. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Você entende? Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Só que aquilo que dá espaço para a carne, nós temos o poder de fazer ou não. Só que assim como uma lei de trânsito, se você andar sem cinto de segurança, você vai ser multado. Se você andar uma vida sem santidade, irmãos, a multa vai chegar para você. Vai vir uma multa sobre a sua vida e não vai tocar no seu bolso, não vai tocar na sua posição financeira. Muito pior do que isso, vai tocar no seu espírito. Seu espírito vai enfraquecer e você vai parar de ouvir a voz de Deus. E isso é muito sério. Eu quero te trazer essa consciência. Nós estamos livres do poder do pecado, mas nós fomos chamados para viver uma vida perante o Senhor, e uma vida reta, uma vida regrada, uma vida debaixo da lei dele, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não enviou o Espírito Santo para abolir a lei, não foi para isso. Ele enviou o Espírito Santo para nos dar a liberdade do pecado, que nos impedia de cumprir a lei. Ou seja, antes o povo não conseguia cumprir a lei, porque eles eram escravos do pecado. Quando Cristo vem, Cristo cumpre toda a lei. E hoje nós temos o poder, hoje nós temos essa capacidade, esse poder que nos capacita para cumprir a lei. É necessário, Edu, eu olhar as 613 leis e cumprir elas fielmente uma a uma? Não, porque Cristo já cumpriu.
Só que isso não significa que nós não tenhamos novas leis sobre as nossas vidas. A lei antes da graça foi para aquele tempo, não precisa mais ser feita. Mas nós temos novas leis, você sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 2. Glória a Deus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. Você consegue ver? Existem duas leis. Nós somos libertas de uma pela outra. Ou seja, o que é vigente sobre a nossa vida hoje não é uma vida sem lei, mas é a lei do Espírito. Não é mais a lei do pecado, não é mais aquela lei que apontava os nossos erros, mas hoje é uma lei que nos vivifica, que nos capacita a viver de acordo com a vontade do Pai. Consegue entender isso? Aleluia, glória a Deus. E talvez você olhando pareça que a lei era muito ruim naquele tempo. Irmãos, não é. Paulo mesmo fala no capítulo 7 de Romanos, no versículo 12, que a lei é santa, a lei é justa e a lei era boa. Mas para aquele tempo, agora nós vivemos um novo sacerdócio, amém? Aleluia. E para você conseguir ver como isso é sério, Jesus, ele fala sobre isso. Eu não vou ler tudo, porque nós não vamos ter tempo, mas depois eu quero que você leia em casa, Mateus capítulo 5. No capítulo 5, Jesus ele está conversando com os discípulos, Jesus está conversando com as multidões, e ele começa a falar, a ensinar, a fazer várias coisas. E aí ele começa a fazer um comparativo daquele tempo para o tempo novo que ele está trazendo. Então, antes da lei, ele começa a citar isso. A lei dizia, não mate. Todo mundo sabe que não é para matar, não cometer ali um homicídio. Só que Jesus, e isso é lindo, antes de cada nova afirmação dele, ele diz, mas eu digo a vocês. Ou seja, a lei dizia aquilo, a lei dizia isso, só que agora eu estou dizendo uma nova coisa para vocês. Ou seja, o que a lei dizia, não mate, mas eu vos digo, qualquer um que se irar sem motivo. O que é mais difícil de você controlar? Você matar alguém, você ir cometer um homicídio, ou você controlar a sua ira? Controlar a ira, certo? Isso é muito mais difícil. Antigamente, você podia ficar bravo, você podia fazer o que você quisesse, só não mata. É igual aí esses anúncios de agiota cristão, né? Não mata, só espanca. Tem gente que procura agiota cristão, que não mata, que não pode, que está vivendo ainda na velha lei. Misericórdia. Mas hoje, se você se irar com o seu irmão sem motivo algum, se você ficar bravo com ele, e essa ira aqui, talvez você olhe e fale, meu Deus, eu já errei hoje de manhã com meu esposo na hora de vir. Talvez você olhe e fale, eu já mirei com a minha esposa na hora de vir para cá, que não se arrumava logo. Misericórdia. Essa ira aqui, essa ira não é uma ira que, sabe aquilo que vem e você fica louco, que você fica realmente muito bravo, sem controle? Não sei se você já viu isso, quando você fica tão bravo com uma pessoa que você começa a gritar com ela, que você começa a ir para cima dela, que parece que não é você. É essa ira que Jesus está falando. Você ficar um pouquinho bravo ali, um pouquinho irritado por alguma coisa, é normal, só que se arrepende logo, não deixa isso criar raiz dentro do seu coração, porque aí qualquer pequena coisa que ela ou ele fizer sobre você, aquilo já vai ser a gota d'água, sabe? Tem um copo aqui, está enchendo de água, não espera chegar até aqui para você jogar a água fora, porque se você esperar, vai chegar uma gotinha, uma coisa de nada que ela fizer, que ele fizer, que quando cair, vai transbordar, e aí você vai fazer tempestade em um copo d'água. Mas não é isso, é porque você já estava carregando muitas coisas para trás. Então limpa o seu coração disso, tá? Isso daqui não estava no esboço, mas eu acredito que é algo que o pastor Marcos, a Andréia vão tratar com os casais. Não fica guardando coisa no seu coração, irmãos. Não guarde, amém? Vamos continuar. Jesus ele ensinando no capítulo 5 ainda, ele falava, olha, a lei dizia, não adultere. Para quem não sabe o que é adulterar, não se deite na cama com outra mulher que não seja sua. Mas eu vos digo, isso é Jesus dizendo, qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, olha como o nível é muito maior. Antes você não podia ir para a cama com alguém. Isso aqui não é só para os casados. Se você é namorado, se você é solteiro e você fizer sexo antes do casamento, isso é pecado, isso se chama fornicação, você está errado. Se arrependa. Não deixe com que isso vire uma prática na sua vida, porque isso traz consequências para o seu casamento.
Eu quero que você entenda isso, isso é muito sério. Quando eu falei sobre a lei e sobre a multa, às vezes nós olhamos para a legislação que o Senhor nos deu e nós cometemos algumas infrações, e nós olhamos e visualmente nada muda, visualmente nada acontece, assim como Adão e Eva comeram do fruto, mas não morreram fisicamente. Só que existem consequências. Se você não é casado, e se você faz isso, se você tem essa prática de... Você está me entendendo, né? Não preciso ficar falando muita coisa. Se você tem essa prática antes do casamento, irmãos, o sexo, ele é algo muito mais importante, muito mais sério do que um ato físico. Não é algo que dure ali 5, 6 minutos e já era, pronto, acabou. Não, não é isso. Isso é algo muito além. Você é ligado com aquela pessoa no mundo espiritual, ou seja, o que aquela pessoa carrega, você passa a carregar. E talvez seja por isso que muitas pessoas aí fora tenham tanta dependência emocional. Sabe, aquela pessoa que é tratada mal, e eu não digo só a mulher para o homem, mas eu digo também o homem para a mulher, porque isso acontece. Aquele homem que a mulher despreza, que a mulher trai, que a mulher faz tanta coisa, eles não são casados, tá? Essa situação é uma situação em que não há um casamento, é namorado, tá ali, e comete o ato sexual, e depois a mulher faz um monte de coisa, e o cara não consegue seguir a vida. Não sei se você conhece alguém assim, ou a menina não consegue seguir a vida, parece que a pessoa está presa àquela pessoa. E literalmente no mundo espiritual, eles estão presos, eles estão unidos, porque eles cometeram um ato, eles cometeram uma prática que não era o momento de cometer, não era o momento. O sexo, ele é um momento íntimo do casal, ele é feito para o casamento. Então você precisa entender isso, é muito mais sério. E olha o que Jesus fala: se você olha para uma mulher e você deseja ela, você já está cometendo adultério. Ou seja, se você é casado, se você é namorado, que nem o pastor falou aqui do solteiro, você está olhando uma pessoa e você já está gostando dela, mas o seu olhar para ela é sem malícia, está tudo certo, glória a Deus, olhar santo. Mas se você está olhando para uma pessoa, não é a sua mulher, você ainda não é casado, mesmo se você olhar para a sua namorada e você ficar desejando ela, sabe, eu vou usar até essa expressão, e me perdoe por isso, comendo com os olhos, me perdoe por essa expressão, mas se você faz isso, irmãos, você está errado. Você tem que olhar para sua namorada, você tem que olhar para o seu namorado, sim, né? Você também olha a carcaça, olha a lataria, né? Porque isso leva em conta. Mas o que eu quero dizer, olhe para ele com um olhar santo, olhe para ela como a sua esposa. Vai ter o tempo, irmãos, de você fazer o que você quiser, jogar ela para o alto, virar de pirueta. Irmão, vai ter esse tempo, relaxa. E quando chegar, eu duvido que você vai fazer tudo o que você quer, tá? Já vou falar rasgado aqui, eu duvido que você vai fazer. Mas espere, respeite os momentos, respeite o tempo. E olha como é sério, o nível que Jesus ele impõe para nós, que ele coloca, é muito maior do que naquela época para o povo. Ele continua falando, a lei dizia olho por olho, dente por dente, ou seja, se a pessoa te feriu, você tem o direito de ferir ela. Se a pessoa te maltratou, você tem o direito de maltratar ela. Mas olha o que Jesus ele traz: mas eu vos digo, se alguém te ferir um lado, dá-lhe o outro. Se a pessoa te feriu um lado do rosto, às vezes a pessoa lê esse texto errado, né? Edu, se a pessoa me feriu um lado do rosto, me feriu o lado direito, então eu tenho que dar do lado esquerdo. Não, não é isso, não faz isso, pelo amor de Deus. Se a pessoa te feriu um lado, dê o seu outro lado para ela. E eu não estou falando aqui para você dar o rosto para a pessoa te dar um tapa, literalmente. Mas o que a Bíblia está falando? Se alguém te insultou, se alguém falou alguma coisa má sobre você, se alguém está fazendo alguma coisa ruim para você, não retribua isso da mesma forma. Dê o outro lado, ou seja, qual o outro lado? Mostre Cristo para essa pessoa. Revele Cristo a ela. O que Jesus faria no seu lugar? A pessoa te insultou, o que você faz por ela? Ora, que é o próximo que Jesus ele fala: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era o que a lei dizia antigamente. Agora olha o que Jesus diz: mas eu vos digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Então eu trouxe todo esse comparativo para você ver que essa nova legislação, o tempo da graça, ele é superior ao tempo da lei. Isso em todos os sentidos. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje o Espírito Santo não está mais sobre nós, ele está dentro de nós, ele mora dentro de nós. Então tudo isso é superior. Mas as leis, as regras, elas também são superiores. Elas são mais difíceis de se alcançar. Só que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Por isso que nós temos
o Espírito Santo que mora dentro de nós, que nos capacita, que nos dá esse poder para não pecar, amém? Aleluia. Hoje nós não vivemos sem uma lei, mas vivemos sobre a lei do Espírito da vida. Hebreus capítulo 7, versículo 12 fala sobre isso. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é um novo sacerdote, perfeito, para sempre, eterno. Quando ele começa, quando Jesus ele vem, há uma nova legislação em vigor, e essa nova legislação é o que nós devemos cumprir. Antes de continuar falando sobre a lei e entrar mais nos detalhes, eu quero falar um pouco sobre os decretos. Porque às vezes você olha e fala: Edu, a lei é Deus que estabelece, a lei já está estabelecida, já está na palavra, isso eu já entendi. Mas e os decretos? O que são os decretos? Decreto, diferente da lei, que é um ato normativo, o decreto é um ato administrativo. Ou seja, a lei estabelece algo, a lei estabelece, o decreto ele executa aquilo. Existe a lei, e depois que a lei ela entra em vigor, é criado decretos para cumprir o que a lei está dizendo, para que a lei seja executada. Mateus capítulo 18, versículo 18, vamos ler na versão NVI. Edu, quem cria os decretos? Olha isso: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a igreja ela pode, e a igreja ela deve criar decretos. Como eu faço isso, Edu? Falando, declarando. Eu já ouvi pela internet e até presencialmente muitos preleitores, muitos pastores falando que é errado a pessoa virar e falar: eu determino, eu decreto, eu declaro. Quem já ouviu isso? Talvez, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, eu não sei o que você pensa a respeito disso, talvez você concorde ou não com essas pessoas, mas eu acredito, de acordo com o que a palavra diz, que nós devemos ligar coisas aqui, nós devemos declarar coisas, nós devemos decretar coisas com a força do Espírito Santo que atua em nós. Você consegue entender isso? Então, se existe uma lei que ela estabelece isso, eu posso decretar algo para que essa lei seja executada. Aonde? No céu? Não, aqui na terra. E é por isso que nós decretamos, é por isso que nós falamos, é por isso que nós precisamos declarar. Porque a lei ela já está muito bem estabelecida. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Josué capítulo 1, versículo 3 diz: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Aqui, Deus ele já estabeleceu a ordem. Ele já falou: eu darei. Talvez você olhe e fale: Edu, mas por que Deus não falou eu já dei? Porque esse estabelecimento, o que Deus estabeleceu, precisava de uma ação do homem. Ou seja, para Deus dar, primeiro eles precisavam colocar os pés. Estava determinado: vocês vão ter, eu já dei a vocês, mas vocês precisam colocar os pés. Ou seja, Josué decretou que essa lei que o Senhor estabeleceu se cumprisse na vida dele. Já estava decretado, já estava estabelecido que eles iriam conseguir conquistar, eles iriam conseguir tomar aquelas terras. Só que se Josué vira para o povo e fala: ó, pessoal, Deus já falou, a terra já é nossa, descansa aí, deixa as armas aí de lado, vamos só esperar. Eles iriam conquistar? Não, por quê? Porque eles não decretaram isso, eles não administraram aquilo que o Senhor estabeleceu para eles. Ou seja, se você tem uma palavra, se o Senhor entregou algo para você, não cruze os braços e simplesmente espere, mas vá ver o que a lei fala sobre isso. Se o Senhor ele decretou que aonde você puser a planta dos seus pés é seu, irmãos, comece a pôr a planta dos seus pés. Faça como Josué fez. Às vezes o pastor usa muito esse exemplo: você quer comprar uma casa, você quer comprar um apartamento, mas você nunca foi visitar. Olha, como é que você sabe se é aquilo que você quer? Às vezes você olha e fala: Edu, eu quero um apartamento de 500 metros quadrados, que não sei o que, aí você entra, você vê aquele apartamento gigantesco, 500 metros quadrados, você fala: misericórdia. Não, isso não faz o meu tipo. Eu não estou falando sobre se é algo muito ou se é algo pequeno. Se você quiser, irmãos, e se você seguir o que a palavra diz, é seu.
É isso. Se você quiser, se você tiver uma vida íntegra perante o Senhor, e o Senhor determinar isso sobre a sua vida, é seu. Mas às vezes não é o que você quer. Você gosta de um apartamento um pouco menor, você não quer uma sala tão grande. Você fala, não, eu só quero ali a minha família. Você não quer talvez uma mesa para caber 20 pessoas, você quer uma mesa ali de 5. Mas como que você vai saber o que você quer se você não vai ver? Se você não coloca a planta dos seus pés? Você está conseguindo me entender? Aleluia, glória a Deus. Então nós podemos sim declarar, nós podemos sim decretar coisas sobre as nossas vidas e sobre a vida das outras pessoas, desde que esses decretos estejam debaixo da lei. O que eu determino, o que eu declaro, o que eu decreto, não pode infringir a lei. E eu trouxe aqui 2 exemplos para você conseguir entender muito bem isso. Em Atos capítulo 9, eu vou trazer primeiro um exemplo ruim para você conseguir entender. Atos capítulo 19 vai falar sobre 7 caras que eles tinham um pai, e esse pai era um sacerdote naquela época. Seva era o nome do pai deles. E eles estavam andando ali, talvez eles conheciam muito bem a lei, a antiga lei, a lei de Moisés. Talvez eles faziam as coisas muito bem ali no templo, cuidavam. E aí do nada eles começaram a ver um cara expulsando demônios. E eles olharam e falaram, nossa, isso é muito legal, que louco isso, que da hora, não, ó, quem é esse cara? E foram conversar, Paulo, olha, Paulo está expulsando. Como é que ele expulsa? Um perguntou para o outro, falou, não, ele põe a mão e fala, em nome de Jesus, sai, o demônio sai. E eles, não, se Paulo faz isso, vamos fazer também. E aí eles foram para fazer, só que eles fizeram da maneira errada. Se você pegar para ler, o Anderson já pregou sobre isso, e o texto é muito engraçado, porque eles chegam, eles vão impor as mãos, eles vão decretar algo sobre o demônio, falar sobre aquela pessoa, e eles falam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Meu Deus, se você ler, eu tive a oportunidade de ver um trecho, não sei se era uma novela, não sei se era um filme, mas era muito engraçado, porque eu comecei a dar risada. O demônio estava aqui, possuído, aquela coisa toda. Eu não vou chamar ninguém para interpretar o demônio não, tá? Fique em paz. Calma. Mas ele estava aqui, aquela coisa toda, e aí os caras colocando a mão, e os caras falando, em nome do Deus a quem Paulo prega, sai. Na hora o demônio fez isso daqui, ó. Virou e olhou para eles e falou, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo também, mas e vocês? Quem vocês são? E a palavra fala, irmãos, e isso está, eu quero que você leia depois na sua casa, que eles tomaram uma surra dos demônios, apanharam a ponto de sair nu, sair pelado. Imagina isso, imagina essa vergonha. Edu, mas o que eles fizeram de errado? A palavra não fala que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios? Sim, só que eles não conheciam essa nova lei. Jesus ele já tinha vindo, Jesus ele já tinha feito todas as coisas, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha declarado para os discípulos que eles teriam esse poder, sobre todo o poder do inimigo, teriam essa autoridade. Só que eles quiseram fazer algo que eles tinham visto alguém fazer sem entender, sem ter intimidade com aquele que traz a autoridade. E se você não tem intimidade com ele, irmãos, você não tem autoridade, porque isso é muito sério. Às vezes você acha que Jesus é um nome que é uma senha, é como um passe de mágica, mas eu quero trazer uma revelação que talvez você não saiba. Jesus, o nome Jesus, é um nome comum, era um nome normal, tanto que hoje existem pessoas chamadas Jesus. Então qual era a diferença? É que ele não era simplesmente Jesus, ele era o Cristo. Ele era o Cristo, você consegue entender isso? E o Cristo não é o sobrenome dele. Às vezes você lê a Bíblia e fala João Batista, Batista era o sobrenome. Não, esse segundo nome que os judeus eles colocavam sobre a pessoa era para caracterizar algo que aquela pessoa fazia. Então, por que João Batista? Porque ele batizava as pessoas. Por que Jesus o Cristo? Porque ele era o ungido. Então é por isso, Jesus, se você simplesmente falar Jesus, irmãos, sem intimidade, sem entendimento, não vai mudar. E talvez seja por isso que na sua casa você tenha orado e tenha falado o nome dele, sem conhecer o Cristo. Talvez você conheça Jesus, mas você não conhece o Cristo. Você não conhece a unção que estava sobre esse nome, que despedaça todo o jugo. Talvez você conheça o nome humano, mas a revelação espiritual de quem ele era, de quem ele é e como ele faz as coisas, você ainda não tenha.
E assim como essas pessoas, você tem declarado, você tem decretado coisas e nada tem acontecido na sua vida. Não é porque você simplesmente está fazendo algo da forma errada, mas é talvez porque você não conhece o que a lei diz. O que a lei, e quando eu digo a lei, a Bíblia, o que Jesus, o Cristo, determina. Se você não souber o que Ele falou, você não pode decretar outras coisas. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, e quem estava aqui na quinta-feira conhece esse exemplo, amém? Quem aqui estava aqui na quinta-feira? Então você conhece esse exemplo que eu vou dar, e você também conhece a casa do Anderson, amém? Você conhece essas duas coisas. O exemplo bom, quando você não infringe a lei, mas quando você é respaldado por ela e você decreta as coisas. 1 Reis capítulo 17 vai falar sobre Elias. E a palavra, essa é a primeira menção de Elias na Bíblia. E falar que ele já chegou, irmãos, com os 2 pés no peito, já chegou falando, olha, não vai chover. E não choveu. Mas o Anderson trouxe esse entendimento muito lindo. Ele não decretou que não iria chover da cabeça dele. Ele não virou, olhou para Acabe e falou, Acabe, eu não gostei da sua roupa, então eu vou te prejudicar, eu vou prejudicar o teu reino de alguma forma, eu vou falar que não vai chover e não vai chover. Não foi assim. Se você ler, se você conhecer a lei, assim como Elias conhecia, Elias sabia o que o legislador tinha determinado. Deuteronômio capítulo 11 vai falar sobre isso. Deus, ele já tinha estabelecido essa lei. Falou, se o meu povo, ele se corromper e adorar outros deuses, eu vou fechar as janelas dos céus. Ou seja, não iria chover. Na hora que Elias bate, olha e compara. Elias, fazendo uma analogia, Elias é o guarda de trânsito que viu o carro sem cinto, viu o cara sem cinto dentro do carro. Ele olhou e falou, olha, a lei está falando isso, então agora eu preciso te colocar uma multa. Eu preciso aplicar isso a você. Por quê? Porque está escrito. Então Elias, ele determina, ele decreta, ele declara algo com base na lei que o próprio Cristo, o próprio Deus, ele determinou, ele estabeleceu. Então quando você está respaldado pela lei, irmãos, você pode decretar. Se a palavra está falando que o chão vai subir, decrete isso, porque é o que vai acontecer, mas que esteja de acordo com a palavra, amém? Aleluia, glória a Deus. O decreto, você entendeu o que é? Nós podemos decretar, nós podemos declarar, desde que estamos estabelecidos debaixo da lei. E o que é essa lei nova, Edu? Existem várias leis espirituais que o Senhor nos deu, e aqui eu não vou ter tempo para falar sobre todas elas, mas eu quero trazer uma, que é justamente o ano que nós estamos vivendo, a lei da colheita. Isso é uma lei espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você consegue entender isso? Não tem uma brecha, não tem uma margem para você não conseguir entender. Não tem, é muito claro. Você semeia, você colhe. Não tem um e se, entretanto, porém, não, é claro, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então nós precisamos entender isso. Se isso é uma lei que está sobre as nossas vidas, e se você acredita nisso, porque se você não acredita, como eu falei no início, independente de você acreditar ou não, essa lei ela existe, e ela vai se cumprir. O que você semeia, você vai colher. Você precisa começar a escolher melhor o que você está plantando. Talvez você esteja plantando uma coisa muito boa, talvez você tenha escolhido sementes excelentes, mas talvez não tenha sido a estação certa para você plantar. A pastora recentemente falou sobre isso, sobre ter as estações da manga, do morango, tem isso. E no mundo espiritual é a mesma coisa, irmãos. A palavra fala em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então às vezes você tem plantado uma coisa, e isso é bom porque você vai colher, mas talvez não tenha sido o tempo certo para você plantar isso. Vou dar um exemplo, eu já estou falando de jovens, vou pegar jovens hoje. Talvez você esteja ali no auge da sua maturidade, no auge da sua experiência vivida de 13, 14 anos, sabendo de todas as coisas, conhecendo tudo, o dono da razão. Não, mãe, porque eu vi aqui no Instagram que é assim. Não, porque um cara fez um vídeo no YouTube. Irmão, pelo amor de Deus. Eu falo isso porque eu vivi isso, então eu sei o que é. Talvez você esteja ali e você olhe e fale, não, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar.
Irmãos, namoro é uma semente muito boa. Namoro é uma semente que você lança e aquilo nasce, cresce, você se casa, amém? Há um tempo para isso, e você desfruta de uma vida muito feliz, você desfruta de uma vida muito boa, se você souber escolher e se você souber o momento certo. Às vezes você não sabe nem fazer uma equação de segundo grau e você está querendo começar a namorar, e aqui eu não estou querendo desmerecer ninguém, tá? Eu não estou querendo insultar você, mas o que eu estou falando, irmãos, se você quer uma mulher top, eu vou falar como homem, se você quer uma mulher top, imagina, porque às vezes você já até fez essa lista, não, eu quero uma morena, eu quero uma, sei lá, que canta, eu quero uma mulher que ganha muito, você começa a fazer a sua lista ali, você faz, eu não sei se vocês perceberam, quase que eu falei loira, e às vezes você olha e fala, Edu, você ia falar loira, a Karen é morena, mas a Karen já foi loira também, tá? Então, calma, mas às vezes você fez essa lista toda e literalmente você desenhou e prescreveu uma princesa para você. Só que você ainda é um sapo, você ainda não se transformou num príncipe. Você quer uma mulher incrível, mas você ainda precisa melhorar um pouco. E eu quero que você entenda isso. Se você precisar de dica, irmãos, minha esposa é uma gata. Talvez você olhe e fale, Edu, sua lataria não é tão boa. Mas eu levo aqui, ó, é conversa. Se a lataria não ajuda, estuda, trabalha, seja engraçado, seja um homem de Deus, porque o Espírito muda tudo, irmãos. Ela vai olhar para você e vai falar, nossa, que lindo. Está conseguindo entender? Estou brincando um pouco para ficar um pouco mais leve. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você planta coisas no momento certo, aquilo vai florescer. Agora, se você lança sementes em uma estação não própria para aquela semente, irmãos, você vai ficar esperando até chegar o tempo. Edu, quer dizer que eu não vou colher? Você vai colher, porque a palavra determina isso. Só que você não vai colher no tempo que você está esperando. Você vai colher no tempo do Senhor. E talvez isso leve um tempo para você conseguir desfrutar e ver esses frutos. E eu quero te encorajar a você conseguir discernir essas estações. Você olhar para dentro de você, olhar para o seu homem interior, e dentro de você, no seu homem interior, orar para o Senhor, perguntando, Pai, o que eu devo fazer agora? Qual é o momento certo? O que eu devo plantar nesse exato momento? Talvez você esteja na dúvida entre um emprego, você está ali entre duas propostas muito boas, e você não sabe qual escolher. Irmãos, ora. Talvez você esteja ali na frente de uma escolha que você não sabe se você deve ir ou não. Ora para que Deus te dê esse entendimento referente à estação certa, porque às vezes aquilo é bom, às vezes aquilo é agradável, às vezes aquilo é perfeito, mas não é o momento certo, não é o momento daquilo acontecer. Então nós precisamos entender isso. Quando você entende essas estações, irmãos, tudo acontece. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 13, nós vamos ler até o 14. Alguém, e olha que lindo isso, quando você entende as estações e o momento em que você está vivendo. Há alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Volta no 13, por favor. Eu acho muito interessante o que Tiago ele faz aqui, porque ele pega dois extremos. Geralmente na sua vida você vai se sentir feliz, você vai se sentir triste, você vai se sentir animado, você vai se sentir cansado, você vai se sentir com expectativas. Só que Tiago ele pega e ele determina dois extremos: sofrimento e felicidade. As outras coisas geralmente estão entre esses dois paralelos. Talvez você olhe e fale, Edu, nós somos da fé, nós não sofremos. Nós aprendemos pela palavra que nós vamos passar por alguns momentos difíceis. A palavra ela fala isso. Só que como nós aprendemos com o pastor Juliano, com o pastor Marcos, nós vamos passar por esses momentos. Não é algo para você ficar, não é algo para você permanecer, não é algo para você viver uma vida de sofrimento, uma vida sofrida. Não é isso, você vai passar por isso. E como você passa por esse momento ruim é que determina como você vai chegar do outro lado. A palavra ela nos mostra isso. O povo no Egito, nós falamos sobre isso no início, o modo como eles passaram pelo deserto determinou o fim deles. Muitos não viram a terra prometida, a grande maioria não conseguiu visualizar.
Por quê? Por conta do método, do modo como eles passaram pelo momento mal, pelo dia mal deles. E isso daqui é muito sério, porque às vezes, nesse exato momento, você não sabe qual é a estação que você está, qual é o caminho que você deve seguir. E talvez por conta disso, por não saber se você está preparado, se as coisas estão acontecendo da maneira certa, talvez por esse motivo você esteja aflito. E esse sofrendo, essa palavra, o original dela significa isso, aflito. Provavelmente você já se sentiu assim, aflito, angustiado, você não sabe o que fazer. Eu já me senti assim algumas vezes. E algumas vezes eu tive o desprazer de agir do modo errado. Porque imagina, eu vou falar como jovem aqui, eu sei que você já foi jovem, e eu sei que aqui só tem jovem aqui, o pessoal é animado aqui, povo de Deus. Então às vezes você está ali num dia mau, num dia cansativo, e aí você está aflito, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí você fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou maratonar uma série na Netflix. Por quê? Porque isso me relaxa. Já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui uma Marília Mendonça, porque aí eu vou sofrer com a música, e aí a gente sofre todo mundo junto. Não, talvez eu vou colocar aqui aquele rap mais pesado, porque por mais que eu não entenda o que esse cantor está falando, mas a batida do rap acalma o meu coração, eu fico mais tranquilo. Isso é muito de jovem com música. Eu lembro, irmãos, aconteceu alguma coisa ruim comigo, isso daí lá atrás, 13, 14 anos, eu pegava, não existia ainda nem fone sem fio, era fone com fio. Eu colocava o fone com fio, colocava a cabeça na janela, aquela chuva, e eu aqui, ó. Certeza que você já fez isso, certeza. Eu sei que você já fez isso. E aquilo ali trazia um alívio para a sua alma, aquilo ali te satisfazia. Só que aí depois o que acontecia? Você voltava num loop, a sua alma estava satisfeita, mas seu espírito não estava. Aí você voltava a ficar ruim, aí você voltava para a música, e aquilo ficava aqui, ó. Aquele loop sem fim, até que você começou a se acostumar com aquela dor. Até que você começou a se acostumar com aquela sensação de infelicidade, essa anormalia se tornou o seu novo normal. O seu novo modus operandi de viver. Aquele jeito triste seu virou o normal para você, e aquilo começou a calejar tão forte dentro de você, que para você agora não faz mais sentido. Só que a palavra, ela não traz margem para erro. O que o Senhor tem para nós é uma vida em abundância. Então não é para você ter uma vida sofrida, não é para você ter uma vida aflita, não é para você ter uma vida de doença, não é para você ter uma vida de miséria. Não é. E como, Edu, eu me livro disso? Conhecendo a lei, conhecendo o que Jesus fala e declarando isso, decretando isso com a sua boca e fazendo isso também com as suas ações. É você não olhar simplesmente para a situação ruim, mas você entender quem você tem dentro de você, que o Espírito Santo ele te capacita para você viver isso de uma forma muito melhor. Então, nesse versículo 13, Tiago ele pega esses dois extremos. E aí quando você ficar aflito, quando você se sentir triste, quando você ficar dessa forma, você não vai colocar o fone de ouvido e colocar uma música triste para você sofrer com a música. Você não vai começar a fazer coisas naturais. Por quê? Porque Tiago ele determina muito bem o que você deve fazer quando você estiver aflito. Coloca para mim, de novo, Tiago capítulo 5 versículo 13, está muito claro, há alguém sofrendo entre vocês, há alguém aflito entre vocês, que ele ore. Isso daqui é muito importante, entenda o sujeito da frase, não é para você chamar alguém para orar por você, não é para você chamar alguém para impor as mãos por você, a palavra é clara, há alguém sofrendo entre vocês, que essa pessoa, que esse sujeito ore. Por quê? Porque senão você vai viver uma vida de muleta, você vai viver uma vida imitando o que as outras pessoas fazem, sem viver aquilo que Deus tem para você viver. Não estou falando que você não pode chamar irmãos para orar por você, para orar com você. O Coeb é para isso, os cultos são para isso, para nós termos comunhão e para nós nos fortalecermos. Mas lembra da intimidade que eu falei antes? A intimidade, irmãos, é intimidade, é você e Deus. Se você está aflito, se você está cansado, se você está chorando, ora, não é para você ficar procurando outras coisas, não é para você procurar saída, não é para você ficar procurando em filme, eu vou assistir aqui um filme que fala sobre Paulo. Não, para com isso, para de ser emocionado. Eu já fui muito emocionado. Eu lembro quando eu estava começando a aprender a dirigir,
saiu Velozes e Furiosos. Ixi, eu assistia Velozes e Furiosos, eu falava, eu vou fazer igual o Toretto. Quis até raspar a cabeça para ficar parecido com ele. Não, irmãos, o que você vê, o que você enxerga, causa reações dentro de você. Então, se você está sofrendo e você está escutando uma música de sofrência, sinto lhe dizer, você e a sofrência, vão dar a mão e sair andando. Se você está cansado e você começa a ver pessoas que estão mais cansadas que você, e você se aconselha com essas pessoas, irmãos, é igual você está numa empresa, você está começando a não gostar ali de algumas coisas, e você fala com aquela pessoa que já está lá há 15 anos, que odeia a empresa. Qual é o conselho que essa pessoa vai te dar? Sai, se ele está achando que eu vou pedir demissão, não, eles que vão me mandar embora, fiquei aqui 15 anos, vou sair sem direito nenhum, é assim ou não é? Eu sei. E aí você ouve, e aí você vê, e aquilo começa a gerar coisas dentro do seu coração. E aí, por mais que aquilo não seja uma lei, você começa a enxergar aquilo como uma lei, e você começa a viver aquilo. E aí, de acordo com essa falsa lei que você enxerga, que você ouve, você começa a decretar coisas, falar, é verdade, é mesmo. Melhor eu procurar outra coisa, né? É verdade, né? Esse daqui não muda, ela não muda, vai ficar assim para sempre. Não, irmãos. Se baseie na lei verdadeira. Só que para você se basear na lei verdadeira, você precisa conhecer ela, você precisa ter clareza do que ela diz, amém? Então cuidado com o que você faz no dia mal. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê nesse dia que você não está tão bem, porque isso pode te afundar ainda mais. Edu, mas é só a parte ruim? Não, a parte boa também. Tiago, ele declara, se você está feliz, cante louvores. Irmãos, isso não é algo, como eu posso dizer, é naturalmente espiritual. Quando você acorda bem, quando você está feliz, você já começa cantando louvor, você já fica feliz, não é assim, não é algo que surge de dentro de você. Se você, quando está bem, entende isso, que você deve cantar louvores, que você deve adorar a Deus, eu quero que você entenda nesta manhã, se você está mal, pare de procurar outras saídas, dobre o seu joelho e ore, amém? Aleluia. Novamente eu falo, não podemos decretar coisas que estão fora da lei. Eu comecei a trabalhar em uma empresa pública no final do ano passado, na metade para o final do ano passado, e tem muitas particularidades que eu não tinha conseguido me adaptar até o final do ano, e foi algo um pouco difícil de eu fazer essa passagem da empresa privada para a empresa pública. Eu sempre cuidei do que eu cuido hoje, que é a parte da vida funcional da pessoa, então a admissão, progressão ali, a promoção e a demissão da pessoa. Só que na empresa pública as normas são um pouco diferentes. O que me confundiu mais foi, empresa privada é seguida pela CLT, ela segue a CLT, é aquilo, está na CLT, acabou. Aonde eu trabalho, não é só a CLT, tem o pessoal que trabalha pelo regimento da CLT, mas tem pessoal que trabalha pelo estatuto. E aí começou a fazer um barulho na minha cabeça. Por quê? Quem é pelo estatuto, que é a maioria das pessoas, elas não têm um registro na carteira de trabalho. Por quê? Porque elas não são regidas pela CLT. Então não faz sentido ter um registro na carteira de trabalho. Não é nem que não faz sentido, não pode, é proibido. Então tudo que acontece na vida funcional dessa pessoa precisa ser publicado no Diário Oficial. E para publicar, alguém precisa fazer o despacho, que é criar esse documento e mandar para a presidência assinar. Não é a presidência do Brasil, tá? É a presidência da empresa. Assinar e publicar no Diário Oficial de São Paulo. E quem faz esse despacho referente à nomeação e demissão sou eu. Antes de chegar até o presidente para ele assinar, passa pela assessoria do presidente. Então eles analisam o documento que eu fiz e vê se tem alguma coisa errada ou alguma coisa certa, com base no estatuto, com base na lei. E aí, o que acontece? Para você conseguir entender melhor, tem dois tipos de iniciativa. Tem um pessoal que inicia com cargo e tem pessoal que inicia com função. Mas na teoria é diferente, na prática é a mesma coisa. A pessoa vai iniciar, não muda. Cargo e função é a pessoa iniciando. Só que quem inicia com cargo, essa pessoa é nomeada para o cargo. E quem inicia com a função, a pessoa é designada para a função. Na hora que as pessoas estavam me explicando isso, no meu primeiro dia, eu entendi. Foi tudo certo, tudo tranquilo, anotei. Só que na hora da prática, na hora de pôr a mão na massa, eu comecei a fazer mal salada.
Quem era função, eu estava colocando nomear. E quem era cargo, eu estava colocando designar, eu estava trocando ali. E aí quando batia no assessoramento, eu não vou nem falar o nome da moça, eu até anotei aqui. Irmãos, eu passei uns 2 meses, o Senhor me perdoa, olha a revelação chegando. Eu me irei com aquela moça, me perdoa. Mas eu estou com o coração limpo, eu gosto dela agora, amém? Mas eu me irei porque ela sabe o que é certo. Eu mandava o documento e ela voltava, olha, isso daqui não é nomeação, é designação. E ela poderia alterar no documento. Só que ela não fazia isso e aquilo me deixava bravo. Eu falava, caramba, se ela sabe o que é, por que ela não passa para o presidente da maneira certa? E o presidente assina e está tudo certo. Porque eu entendo que não pode publicar da maneira errada. Eu entendo isso. Entendo perfeitamente. Mas se essa pessoa sabia o certo, por que ela não fazia o certo? E aí veio a revelação do Espírito Santo, porque não era para ela fazer isso, era para eu fazer. Você entendeu? Eu recebi e eu ainda dei o outro lado para apanhar mais. E aí eu olhei e falei, mas Senhor, eu sei que é para eu fazer, mas eu estou aprendendo agora. É incrível como a gente tem a facilidade de dar desculpas. E eu falei, mas eu sei, mas esse mais, irmãos, começou com mais, esquece, está errado. Começou com mais e esquece. Eu falei, mas Senhor, eu sei, mas ela poderia mudar, né? Ela poderia. Aí ele falou, Eduardo, está no estatuto, está escrito, é cargo, é nomeação, é função, é designação. Por mais que seja a mesma coisa, mas está escrito, segue o que está escrito. Por quê? Porque aquilo ali não pode ser revogado. Alguém um dia escreveu e assinou, e aquilo é a verdade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter àquela verdade, ou eu posso não me submeter e continuar a dar murro em ponto de faca, e continuar criando documentos, criando decretos, que quando chegar lá para a presidência, na hora de assinar e publicar, vai olhar e vai falar, está errado, volta. E isso é muito forte na parte espiritual. Você está decretando coisas, você está falando coisas, quando bate no céu, a pessoa olha e fala, olha, isso daqui não está de acordo. E aí bate e volta do mesmo jeito, não tem a transformação. Só que a partir do momento em que você se sujeita debaixo dessa lei poderosa e incrível que o Espírito Santo nos deu, que é essa nova lei, a lei do Espírito da vida, você entende o que essa lei está dizendo, você vai fazer, irmãos, decretos corretos. E quando esse decreto chegar lá na presidência, ele vai olhar e vai falar, é verdade, está escrito. É verdade, está escrito. E aí vai acontecer, foi assim com Elias, por que não vai ser assim com a gente? A palavra é clara em dizer, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas, só que ele conhecia a lei. E a pergunta que fica hoje é, você conhece essa lei? Você conhece essa lei a ponto de você decretar coisas de acordo com ela? E aí depois que eu tomei esses 2 tapas do Espírito Santo, que eu aprendi que era meu trabalho e que eu deveria fazer aquilo, eu fiz uma estratégia para eu não errar. Eu criei lá eu criei uma coisa lá que eu consigo ver agora e eu consigo identificar mais fácil. E agora já está automático. Eu não preciso nem mais olhar essa cola que eu tenho. E eu quero te trazer aqui uma estratégia. Eu vou correr para dar tempo. Para você conseguir também entender o que a lei, a nossa lei, o que o Espírito Santo fala. Para você ter clareza no que ele fala. E eu quero que, se você estiver anotando, você anota que eu dei um nome para essa estratégia. O nome dessa estratégia é JOP. J-O-P. Estratégia JOP, coloca aí. Podia ter sido até o tema, né? Olha que bênção. O que é essa estratégia JOP? Ela vem, eu gosto, né, de 3, vocês já sabem. Ela vem de 3 passos. E esses passos são muito simples, são muito tranquilos. E o próprio nome já revela quais são esses 3 passos. JOP, J-O-P. Jejum, oração e palavra. Olha o revelamento, olha a revelação. Olha que revelação poderosa. Jejum, oração e palavra. Irmãos, se você tem essa estratégia para a sua vida, se você tem isso como um hábito seu, irmãos, você vai saber o que está escrito, você vai saber o que a lei diz, e o melhor, você vai ter um assessoramento próprio, que é o Espírito Santo dentro de você, apontando. Por quê? Hoje em dia a lei é muito grande, eu estou falando da lei natural. Se você pegar os livros mesmo com decretos, leis, irmãos, são muito extensos. Então o que acontece? Por que existe o assessoramento da presidência onde eu trabalho? Porque o presidente não pode assinar algo errado, então passa pelo assessoramento, eles analisam aquilo, vê se está tudo de acordo e passa para a presidência. Você tem um assessor especial
que é o Espírito Santo, teu ajudador, e ele conhece a lei, irmãos, de cima a baixo. Sabe por quê? Porque ele estava lá, ele escreveu, ele estava ali no conselho quando tudo foi criado, então ele sabe o que a lei fala. Então ele vai falar para você o que você deve ou não deve fazer. Só que às vezes a comunicação entre você e esse assessor está um pouco fragilizada. Talvez essa comunicação não esteja tão bem. E como você melhora esse sinal? Como você fortalece isso? Através da estratégia JOP: jejum, oração e palavra. Jesus, ele é muito claro. Quando você lê Mateus capítulo 6, se você ler o versículo 5, o início dele fala: quando vocês orarem, é Jesus ensinando a orar. E você consegue ver que Jesus, ele não fala, olha, se vocês forem orar. Ele fala, quando vocês forem orarem. Quando vocês forem orar. Ou seja, é uma ordenança, é uma obrigação. Você deve orar. É algo claro e estabelecido. Se você é um cristão e você não tem uma vida de oração, você não vai ter uma vida de cristão. Você é um falso cristão, você é sabor cristão. Pegou? Você não é um cristão de verdade. Você parece, você anda, você fala, mas você não conhece. Agora quando você ora, quando você tem uma vida de oração, porque a palavra fala, quando vocês forem orar, ora, irmão, acordou, ora. Vai deitar, ora. Vai fazer qualquer coisa, ora. Edu, mas tem orações que são até meio que repetidas, irmãos. Tenha conversas com ele. Eu e a Karen, a gente tem uma oração na moto que a gente sempre faz. É até engraçada, porque quando a gente está andando na moto e a gente vai orando, Senhor, nos livre de todo acidente, de todo delinquente, de todo inconsequente, de todo imprudente. É assim, a gente vai aqui, todos os entes. E os entes que a gente não lembrar, Senhor, nos guarda, coloca anjos acampando. E todo dia a gente ora isso. Ah, Edu, mas a palavra não fala, vocês estão orando, vãs repetições. Isso não é uma repetição vã. Isso é uma comunhão entre eu e ele, entre nós e ele. Quando você acorda do lado da sua mulher, você fala todo dia para ela, bom dia, meu amor, não fala? Aí só porque você fala todo dia, você não vai virar e vai falar, ah não, falei para você ontem, então você já sabe. É igual aquela oração quando você vai dormir, que você está com sono, você fala, Senhor, a mesma de ontem, e dorme. Não, fala com ele, conversa com ele, se relaciona com ele, pelo amor de Deus. Ora. E às vezes você fala, Edu, eu oro. Então vamos continuar, tem a palavra. Você lê a palavra, você entende o que a palavra fala? Edu, eu não entendo. Às vezes eu leio, eu não consigo entender. Então o que você está esperando para entrar no Coeb? Porque tudo que eu estou falando aqui, você vai ter uma explicação clara e precisa no Coeb. O Coeb é para isso, é para você entrar mais profundo nas ministrações, para você ter, porque irmãos, às vezes gera alguma dúvida, alguma coisa que a gente fala, e eu já falei isso aqui, eu continuo falando, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, me pergunte depois, eu mostro o meu esboço, eu converso com você sobre o que está escrito. Eu já tirei várias dúvidas de pessoas. Mas tem um pastor Juliano, tem um pastor Anderson, no Coeb, anota todas as dúvidas que você tiver, e no Coeb pergunta. No Coeb, anota as orientações que o Espírito Santo te der e compartilha isso no Coeb, porque isso vai encorajar outras pessoas. E isso é a comunhão do Coeb, é você compartilhar aquilo que você recebeu. Aleluia. Então você deve orar, você deve ler a palavra, e às vezes você até fala, Edu, eu já oro, eu já leio a palavra, mas ainda tem um ponto, e o jejum? E o J? Às vezes você fala, Edu, aí o jejum... Ah, mas Jesus falou para a gente jejuar? Falou. Se você ler no versículo 16 do capítulo 6, ele faz da mesma forma que ele faz com a oração. Quando vocês orarem, ele faz com jejum. Quando jejuarem, ou seja, não é uma opção. Não é uma opção, você deve jejuar. Por quê? Ah, eu vou jejuar para mudar o coração de Deus. Eu vou jejuar porque eu quero comprar isso, porque eu tenho uma decisão difícil, e aí eu vou jejuar para Deus olhar para mim e Deus me perceber. Meu filho, Deus te percebe, foi Ele que te criou. Ele te enxerga, Ele olha para você. A pergunta é, Ele está feliz com você? É aquela pergunta que eu faço desde o início. Porque o jejum não muda Deus, o jejum muda você, muda a sua percepção. O jejum muda a forma como você enxerga a situação. Porque de nada adianta você parar de comer, mas você não ora, mas você não lê a palavra. Ah, eu estou de jejum, mas está maratonando Netflix.
Ah, eu estou de jejum, mas passo o dia inteiro na rede social. Isso não é jejum, isso é você parar de comer. É dieta, você vai estar passando fome. Jejum é você estar conectado com Ele. De preferência, se você puder pegar um dia que você não vai fazer nada, para você estar totalmente com Ele. Edu, mas eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, eu não posso jejuar. Claro que você pode jejuar, mas seja mais criterioso durante esse tempo. Eu estou de jejum, eu não vou ficar perdendo tempo com outras coisas. Eu estou de jejum, eu vou colocar aqui o fone, eu vou ouvir um louvor, vou ouvir algo que me acrescente, que deixe o meu espírito mais forte, porque é para isso que o jejum serve, para te fortalecer. Amém? Aleluia. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é uma hipótese, é uma ordenança. Por quê? Porque está escrito. Uma coisa que eu aprendi esses dias: a lei, quando a lei é clara, você não interpreta a lei, você executa o que ela fala. Existem algumas leis hoje, naturalmente falando, que elas têm brechas para você ter vários entendimentos, mas existem leis que são muito claras. Se aquilo é muito claro, você executa, você não interpreta aquilo. Edu, eu leio a palavra, mas algumas coisas não ficam tão claras. Busca no assessor, busca no Espírito Santo, que Ele vai te revelar todas as coisas, amém? Aleluia. E por que nós devemos fazer isso? Porque era uma prática que a igreja primitiva adotava. Atos capítulo 13, versículo 2. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 2. Nós vamos ler até o 3. Desculpa, se eu falei 3, me perdoa. 13, 2, isso. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Olha o que a igreja fazia aí. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Você consegue ver? Era uma prática constante da igreja. Era uma prática. Por quê? Porque o Senhor tinha instituído isso. O Senhor nos deu autoridade, irmãos. Quando você tem a oportunidade de decretar coisas, é porque você não é qualquer um. É porque você tem uma posição fixa e estabelecida. Não é qualquer pessoa que decreta. E o Senhor, Ele te deu essa autoridade. Não sei se você sabe, mas Atos capítulo 1, versículo 8 foram as últimas palavras de Cristo para a igreja. E foi uma ordenança: mas receberão poder quando descerem sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você consegue ver a imposição de autoridade que Cristo nos deu? Porque, embora nós não estivéssemos lá fisicamente, mas Ele ordenou para os seus discípulos. E quem é discípulo de Cristo aqui? Então cabe a você, essa lei que Ele deu, isso que Ele decretou sobre a sua vida, é sobre a sua vida. Se você é um discípulo verdadeiro, você precisa seguir o que Ele fala, ser a testemunha dEle com autoridade. Mas agora eu digo, do que adianta você ter toda essa autoridade se você não sabe usar? De que adianta ter o conhecimento do que a palavra fala, a palavra escrita eu digo, mas não ter a revelação dentro de você? Eu quero que você entenda isso, eu quero que você se coloque de pé. Nos foi instituída toda a autoridade. Deus, Ele nos deu essa autoridade. E não foi simplesmente para você saber disso e você não fazer nada, mas foi para você ser testemunha dEle em todos os lugares. Foi para você entender que essa autoridade que Ele pegava e Ele expulsava demônios, que Ele curava enfermos, que Ele fazia prodígios e maravilhas, está sobre nós, está sobre a igreja dEle. Essa lei já foi estabelecida, agora cabe à igreja começar a decretar isso, começar a executar, começar a administrar essa lei que nos foi dada. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu, Pai, uma nova lei, Pai, uma nova aliança, um novo estágio. E hoje, Pai, nós podemos contemplar o Senhor. Hoje nós podemos chegar com intrepidez ao Santo dos Santos, e tudo isso, Pai, de acordo com o que o Senhor instituiu. Por isso eu oro, Pai, que toda sombra de variação nos pensamentos, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que parta em retirada, e que nos nossos corações esteja somente
a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, que nós possamos, Pai, cravar dentro de nós a Tua palavra, para nós não pecarmos contra Ti, para nós, Pai querido, mostrarmos para esse mundo o que é verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, para nós mostrarmos, Pai, para essas pessoas quem o Senhor verdadeiramente é. Eu oro, Pai, eu Te agradeço, aleluia, nós Te louvamos, Deus.